Muito bem, agora sim. Só esperar o pessoal entrar. Estou me ajeitando aqui. Ferramenta na mão e agora só esperar. Isso, o pessoal está voltando. Quando você começa a gravação, às vezes ele pede para girar o celular. Aí o Denivaldo chegou, que vai confirmar que agora está certo, né? Boa noite, Deni. Acho que agora está certo. A Clarinha de novo. Derrubei tudo vocês, hein? Ótimo. O Deni deu resposta lá. Agora beleza. Ótimo. Muito bem. Vamos ver se a Malu vai conseguir chegar também, né? Mas foi eu que cliquei em concluir aqui e acabei perdendo conexão. E é uma coisa meio que estranha, né? Porque você coloca no tripé e aí a hora que você dá ok, ele manda virar a câmera. Virar uma câmera no tripé não é fácil não. Então tem que estar pegando aí os macetes. Se você que chegou, se quiser ir dando like aí, porque daí o pessoal, o Facebook vai... Quem que está colocando carinha de triste aí? A Clarinha. E aí, eu só vejo os pontinhos subindo. Agora sim. Eu acho que é o... Muito bom. Aí o pessoal vai chegando, né? A minha esposa também chegou, se ela quiser divulgar no grupo também, compartilhar. Para quem já chegou, quiser abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 16. E na minha correria eu não pus nem o título. Minha filhona Elaine, parece que eu já vi ali também, né? O pessoal está chegando. A Valdênia, ótimo. Pessoalzinho de sempre, né? Tá aí, saudade de todo mundo. Alguém já disse que nós poderíamos começar a fazer algum tipo de videoconferência, né? Para a gente poder estar se vendo e fazer aí uma bagunça santa. O Marcos também chegou, saudade do Marcos, da Márcia, família toda, né? Do Enzo. Pronto, chegamos num número bom aí. Número 7 para mim é um número que acho que nós todos gostamos, né? E na medida da mensagem vai chegando mais pessoas e depois fica gravado também para quem quiser assistir. Fica na página da igreja. Se você costuma me acompanhar, eu vou estar meditando hoje em João capítulo 16. Eu cheguei correndo do trabalho e terminei minhas anotações aqui. Eu vou ruminando durante a semana, a pregação de terça. Aí chega na terça eu corro pôr no papel. João capítulo 16. Acho que agora mais alguém chegou, né? Amém. Vamos orar essa noite para mim começar a mensagem. Antes de mais nada, lembrando que às terças-feiras nós tiramos para orar. É um costume da nossa igreja separarmos a terça-feira de oração. Não vai ser diferente essa terça-feira. Nós vamos estar aí buscando a face do nosso Senhor, mas antes eu costumo aquecer os nossos corações com a palavra de Deus. Não eu, né? A palavra de Deus aquecendo o nosso coração. E minha oração não é diferente essa noite. Vamos orar? Pai bendito, eu peço a Ti, ó Pai, por graça, o Senhor possa estar me usando novamente e falando aos meus irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Me ajude, ó Pai, mais uma vez, por graça. Abra os corações daqueles que vão ouvir. Peço por aqueles que estão enfermos, peço por aqueles que estão passando por dificuldade, ó Pai, devido a essa pandemia e devido a outras lutas que nós temos na vida. Peço por cada um, ó Deus, que vai ouvir essa mensagem.
Apenas me ajude, sou apenas servo. Te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. João capítulo 16. Vamos falar sobre a nossa realidade. E talvez um bom título que eu poderia ter colocado antes, né? Seria isso, a nossa realidade. O que é realmente realidade para nós? Um grande erro na vida cristã é as pessoas pensarem que Jesus promete nos livrarmos de tudo. De tudo. Que a nossa vida vai ser um mar de rosas e a partir do momento que nós nos convertemos, se algo está errado com a sua vida é porque houve falta de fé. Olha, Deus não falhou, você falhou. E as pessoas atribuem isso às lutas, a nossa falha, ou ao diabo, e o que é de bom aos nossos olhos, né, nós atribuímos a Deus. Então, muitas vezes a gente recebe alguma coisa, Satanás vem de bandeja, né, e como ele ofereceu ao próprio Cristo, olha, eu te darei coisas desse mundo, né, poder eu te darei. Tudo isso que você vê, reinos, eu te darei. Satanás promete essas coisas. E para muita gente isso seria bom e trataria isso como se fosse do próprio Deus e é do próprio diabo. Jonas, quando aquela lagarta picou a boboreira dele, que era a casa dele, e a casa caiu, ele poderia atribuir isso ao diabo e era Deus. Então, o conceito de mal e bem nós podemos estar deturpando. E nós não podemos dizer o que é mal e o que é bem, a não ser a luz das Escrituras. Nós sabemos que o pecado é mal e ele destrói a nossa vida. E temos convicções disso. Mas algumas pessoas, elas falham e saem fora dessa realidade. E elas querem ter uma vida celestial aqui na terra aos olhos dela, porque ela fala, eu não posso ter sofrimento, eu criei em Jesus. Existe um livro, eu sempre cito ele aqui, eu devo ter lido ele acho que umas 4 vezes. Se você não leu, leia. É o segundo livro mais impresso no mundo depois da Bíblia, que é o Peregrino. E ele exige várias leituras, porque o texto em si, ele vem fazendo alusão à nossa vida cristã e é fantástico. Então, numa lida só, você perde bastante coisa. Numa segunda, você vai captando. Numa terceira, você já entende outra. Numa quarta vez, você já está aprendendo, né? Mas é um bom livro de cabeceira, fora a Bíblia, em primeiro lugar a Bíblia, o Peregrino. E nesse livro do Peregrino, o personagem cristão, ele sai da terra, da cidade da destruição e está partindo para a cidade celestial. Ele ouve o evangelho por alguém chamado evangelista e ele sente o fardo, né, dos pecados pesando na vida dele e ele é obrigado a abandonar a esposa, filhos e tudo por conta daquele chamado que ele tinha em busca à cidade celestial. Mas se você lê o livro, 90% da história desse cidadão, chamado cristão, esse cidadão entre a saída dessa cidade que tem tormento, uma cidade condenada, a cidade da destruição, a cidade celestial. A maioria do tempo ele está no caminho. John Bunyan, né, que é o nome do escritor, ele escreveu isso na prisão. Ele queria dizer para nós ali a nossa vida cristã, que a nossa luta é entre a conversão e até chegarmos no céu. Toda a nossa vida é uma vida de lutas e desafios. Então, como que nós vencemos então? Porque nessas lutas, você vai ter lutas contra você mesmo, os seus pecados,
você vai ter luta contra o inimigo, contra Satanás, e muitas vezes luta contra o próprio Deus acontece. Às vezes nós nos pegamos lutando contra o próprio Deus. Aquilo é Deus querendo que nós façamos ou algo desse tipo. E pode acontecer sim, de uma pessoa estar contra o próprio Deus. Isso pode acontecer. Então, existem tipos de lutas na vida cristã que são naturais. E as aflições do cristão é natural. E no Evangelho de João, que eu pedi para você abrir, se você trouxe a sua Bíblia, hoje nós vamos ler apenas alguns versículos, né? Do 28 ao 33, diz assim: Vindo o Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. De quem essas palavras? De Cristo Jesus. Disseram os seus discípulos, os discípulos responderam, né? Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura, o verso 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Crede agora? Eis que vem a hora e já chegou em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E aí o 33, a chave, nós bem conhecemos. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Que coisa? No mundo tereis aflição. Quem está falando isso? Jesus. No mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras do nosso próprio Cristo. Aqui as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos, tanto que o título da minha Bíblia está assim, Palavras de Despedida. O capítulo 17, a partir dali, ele vai falar agora ao Pai, ele vai ter a oração sacerdotal que nós conhecemos. Mas aqui no 16, as últimas palavras que ele deixa aos discípulos, antes da sua morte. Qual que são as palavras de Jesus, as suas últimas palavras? No mundo tereis aflições. Mas se desesperem, se apavorem, não. Tenham paz. É isso que ele dá. Ele dá a sua paz para nós. E ele tem dito essas coisas. Ele nos disse, para mim não perder o raciocínio aqui, para que nós tenhamos paz. Nós sabemos que também não é só aflição. Nós temos tempos bons. Todo cristão ele sabe que ele tem tempo bom. E tempos bons, ele pode ser a maioria do nosso tempo, tempos bons. Para os discípulos aqui, esse tempo que eles estavam tendo com o Senhor Jesus era um tempo bom, não era um tempo ruim. Eles já haviam ceado com o Senhor Jesus Cristo estava conversando com eles, e já havia lavado os pés deles. No final de Marcos, se eu não me engano, fala que eles cantaram um cântico. Então eles estavam ali com o Mestre, estavam seguros e não tinha aflição nenhuma. Agora, nós temos... Onde que está o erro, então? Algumas pessoas falam assim, quando lê esse texto, e não são poucas que pensam assim. Olha, porque Cristo venceu o mundo, então eu escapo dos males do mundo. A mim, de forma nenhuma, toca qualquer tipo de tragédia, não é? Essa é a impressão de muitas pessoas. Minha fé resolve tudo. A minha vida é vida de vitória e não de derrota. Mas a questão é o que é derrota e o que é vitória. Para muitas pessoas, vitória, muitas vezes, ela está passando por cima de outros, angariando bens, tendo sucesso, e ela chama aquilo de vitória. Para algumas pessoas, está sendo tratada pelo próprio Deus, e muitas vezes as aflições que
nós passamos é gerada pelo próprio Deus, que é para nós ficarmos quietinhos, né? Alguém já disse que a galinha, quando fica choca, é um estado febril. Se ela não tivesse esse estado febril, ela saía do ninho. Então ela vai lá para o ninho para chocar os seus ovos. Aquele estado dela faz algo que nem ela imagina, que é chocar os ovos. Cientificamente falando, quanto isso é real, não sei, mas eu gostei da ilustração que alguém deu. E às vezes Deus quer que nós paramos para pensar. Salomão falou que é melhor estar num velório, onde há luto, do que numa festa. Eu achava loucura isso. O que ele queria dizer? Ele quis dizer que quando você para pensar na vida e na morte, você toma decisões muito mais certeiras do que quando você está numa festa, em que você muitas vezes está cobertando a realidade da sua vida e quando chega a realidade a qual você vive, você não suporta. Por isso que a Bíblia ela nos ensina a não viver uma falsidade, mas viver uma realidade. E ela é bem clara que nós passaríamos por aflição. Os cristãos que estão pelo mundo são pessoas muitas vezes afligidas, mas elas andam juntas, né? E muitas vezes de mãos dadas, ombro a ombro. Então Jesus pensa diferente da forma que o mundo pensa, ou alguns pensam do cristianismo, porque o verso 32 e 33, ele fala, olha, vai haver hora para vocês, para os discípulos, né, que eles vão fugir. A angústia vai ser tanta que vocês vão fugir. E nós sabemos que muitas vezes a angústia, ela cria em nós um ambiente favorável a trazer algo produtivo para a nossa vida, para a glória de Deus. É um momento que muitas vezes Deus está usando para que nós possamos parar, refletir. Numa das mensagens eu citei o Vicente Van Gogh, né? Alta depressão, uma vida inteira de pobreza, envolvido na bebida, e pintava seus quadros naqueles momentos mais depressivos. E muitas vezes pessoas desse tipo influenciam o mundo. Mas nós aprendemos, essa é a resposta. Será que seria uma troca, então? Alguém precisa chegar para mim e falar, olha, o seu sofrimento não é em vão. Essa versão, essa visão, ela não está de toda errada. Para o cristão, o sofrimento não é em vão. Mas não nesse sentido. Muitas vezes você não vai nem saber, nesse mundo ou nessa vida, o porquê do seu sofrimento. Jó ficou sabendo porque aprove Deus revelar a Jó e a nós termos hoje essa escritura que pudesse nos revelar os planos de Deus, que são mais altos do que o homem. E nós vimos Jó reconhecendo isso no final. Mas muitos morreram dentro do cristianismo sem ter uma resposta daquele sofrimento. Mas o que faz diferença então? O Evangelho trouxe aflições para muitos dos nossos que vieram antes de nós. Tertuliano que falou, né, que o sangue dos mártires é a semente. Não é em vão, aquele sangue derramado, aquelas pessoas morriam e mais ainda o Evangelho era proclamado. Agora, não é fácil, a gente sabe, não é fácil passar por dores, por problemas, e os discípulos sabiam disso, eles passaram por isso. Jesus falou que eles abandonariam a ele. E uma coisa que a gente aprende, todo cristão, em algum momento abandona a Cristo. Em algum momento da sua vida você abandona a Cristo. Você deixa Ele por causa das suas coisas. Todos os discípulos, sem exceção, não foi só Pedro não, todos fugiram e abandonaram Jesus. Eles vão abandonar. Jesus falou. Ao final, nós vemos que alguns até regressaram à sua vida passada. Tamanho abandono que tiveram de Cristo.
E quando a gente olha à nossa volta, é grande o número de pessoas que acontece isso. O grande diferencial é que Jesus, ele não desistiu e ele foi restaurando os discípulos, trazendo eles de volta. E a Bíblia fala que amou-os e amou-os até o fim. Agora, voltando, né, para o nosso texto. Existe uma escritora, se eu não sei se assim posso chamar, Elizabeth Elliot. Eu estou lendo um livro que tem uma passagem que ela narra. E eu vou até ler esse texto. Ela está citando primeiro a João, deixa eu ver aqui se eu anotei, 2 Pedro 4,12, bem conhecido também de alguns, né? Eu vou abrir aqui para a gente acompanhar. Aqui. Deixa eu ver se eu anotei certinho. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Pedro está falando, olha, não estranhe. Às vezes a gente acha estranho que passa por aprovação, ele fala, por provações, ele fala, não estranhe. Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. A Elizabeth Elliot, ela estava lendo, né, esse versículo, e eu vou ler a narrativa dela aqui. Ela fala assim, certa manhã eu estava de joelhos ao lado da cama, como era de costume meu, lendo a minha Bíblia e orando. O que está acontecendo? Qual que é o contexto aqui? Ela estava indo pregar para uma tribo, né? E era tribo lá no Equador, uma tribo chamada Tribo Colorado. E existia uma pessoa que ela conseguia falar a língua dos índios e o inglês também. Então ela estava usando essa pessoa para traduzir. E era a única pessoa que podia fazer isso. Eu estava lendo o 3º e 4º capítulo de 1 Pedro, e estas foram as palavras: não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ela está citando 1 Pedro 4,12 que nós lemos. E naquele exato momento, eu ouvi barulhos de tiros. Não havia nada de incomum ouvir tiros naquela clareira da floresta em particular. Estávamos rodeados de índios que caçavam com armas compradas de homens brancos. Mas esses tiros em particular foram seguidos por gritos, berros e cavalos galopando, pessoas correndo e um pandemônio total. Então corri para fora e ouvi Macadal é o nome do tradutor, que acabara de ser assassinado. Seria muito bom, ela fala, se eu pudesse encontrar outro informante, porque antes ela conta o texto dela, que ela orou para que Deus enviasse uma pessoa que ajudasse ela a se comunicar com os índios. Mas literalmente, ele era a única pessoa do mundo capaz de fazer esse trabalho. Ele conhecia o espanhol e o colorado, que era a linguagem, não o inglês, né? Então aí uma pergunta, né? Ela estava lá fazendo a vontade de Deus totalmente, buscando a vontade de Deus, encontrou alguém e essa pessoa ali é assassinada, fora da casa dela ali. Agora, essa aflição, e ela fala que esse texto a preparou ela, olha, não estranhe que coisas desse tipo pode acontecer. São tipos de aflições, Esse livro, né, é O Sofrimento Nunca é Vão, se você quiser ler, é da Elizabeth Elliot. Ela é a esposa do Jim Elliot. Jim Elliot é aquele missionário que com outros 5 morreram assassinados pelos índios lá, né? Desceu o avião e os índios confundiu eles com canibais e assassinaram. Mas é um livro fantástico e ela dá esse testemunho. Então, nós não estamos livres
de enfermidades, não estamos livres de lutas contra o pecado, não estamos livres do desemprego, não estamos livres, isso pode acontecer. E eu quero concluir falando que pode existir alguns tipos de aflições. Eu alistei 3 aqui. Primeiro, aquela aflição que faz parte de um mundo decaído, um mundo envolvido pelo pecado, um mundo de pecado, faz parte da vida. Essa é uma das primeiras, é o nosso dia a dia. A nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência ao mal, e é uma luta diária, Paulo fala isso, da carne contra o espírito, muitas vezes nos causa aflições. Nos metemos em dívidas, né, que nós não deveríamos. Jesus Cristo fala, olha, tendo o que comer, o que vestir, estejais com isso contente, mas a gente não quer só isso e vai fazer coisas que não devia. E às vezes acaba afetando a saúde, e aí já é um outro problema. Então, às vezes, esse tipo de sofrimento é causado por nós mesmos, né? E muitos deles Deus permite, tipo Paulo lá em 1 Coríntios 12, 7, o famoso espinho na carne de Paulo. E Deus, a oração de Paulo, por 3 vezes ele ora e Deus fala não. E por mais incrível que pareça, Paulo fala que era um mensageiro de Satanás. Então Deus estava usando o próprio diabo para que aquilo fosse para Paulo um instrumento. Olha que incrível quando a gente fala que Deus tem o controle de todas as coisas. Sabe por quê? Paulo fala que aquilo era para que ele não se orgulhasse. Ele tinha acabado de falar de algumas experiências fantásticas que ele teve. Ele falou, olha, para que eu não viesse cair em orgulho, me ensoberbecer, foi-me dado um espinho na carne. Então, às vezes é o próprio Deus tratando o nosso orgulho. Às vezes é aquele golpe que o homem exterior, alguém disse, pode estar tratando o homem interior, que é o que ele precisa daquilo para que haja um aprendizado. Às vezes é o próprio Deus permitindo que isso aconteça, e às vezes o próprio Deus fazendo isso, que é o terceiro ponto, ele disciplina. Nós sabemos, Deus corrige a quem ama. O autor de Hebreus vai dizer isso. Deus corrige a quem ama, aquele que ele recebe por filho. Então, a aflição chega para todos. A aflição, ela é inevitável. Nós devemos ser realistas. No mundo tereis aflição. A aflição não é uma mera possibilidade. Ela é real. E quando você vai com esse sentido de troca, aquilo que eu falei no início, às vezes você quer trocar algo pela sua aflição, você quer fazer valer a pena, você fala, eu estou sofrendo, tem que ter algo grande nisso. Ou então eu fiz algo ruim, você coloca na balança. Algumas pessoas falam, eu devo ter cuspido na cruz, não é isso? Quando você faz isso, você está colocando na balança você mesmo, se você é uma questão de merecimento ou não. E não é isso. Se você faz isso, você pergunta, que benefício tem ser cristão? É alguma pessoa que trocou qualquer outra religião para o cristianismo, e ele quer que o cristianismo resolva os problemas dele. E não entende que o cristianismo é uma pessoa de Jesus Cristo, e que essa pessoa, a proposta dele é a cruz. Já mostra desde o início. Então, pessoas muitas vezes podem ter visão errada. E ela vem para o cristianismo para quê? Para resolver problemas do matrimônio, da saúde, das finanças. Qual foi a última vez que você viu alguém chegando numa igreja e falando assim, eu vim hoje porque Deus me mandou aqui, porque aqui é lugar de salvação, eu sou pobre, pecador, minha alma está ferida e eu preciso de um Cristo Redentor para me salvar. Você não vê isso. As pessoas vão na igreja normalmente em busca de uma solução para os seus problemas. Aí, por graça, Deus aproveita isso, esse momento em que elas sentam para ouvir o Evangelho, e por graça elas podem ser acordadas em meio a esse sono eterno aí. Então, é uma visão errada. Qual a forma, então, que o cristão tem para resolver os seus problemas? Jesus responde. Cristo, paz em meio a aflições.
No mundo tereis aflições, é certo. Mas isso não deve nos desanimar, porque ele diz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixa eu ler o versículo da Bíblia para ter a força das Escrituras, né? Estas coisas vos tenho dito. O que Jesus tinha acabado de dizer? Que os discípulos passariam por tamanhas aflições que chegaria a abandonar ele. Essas coisas vos tenho dito. Para quê? Para que tenhais paz em mim. Jesus não disse que ia eliminar as aflições dele. Essas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. Os discípulos eles seriam tentados a abandonar a Jesus. E Jesus os animam, né, dizendo para ele, olha, vocês vão ter paz. Mas agora para pensar, qual é a paz que você aprendeu? A paz que é errada. E eu espero que se você aprender isso essa noite e no mínimo ruminar sobre isso, vai haver um aprendizado aqui. Para nós, a nossa natureza e o mundo, a paz é a ausência de aflições. Então o mundo diz, livre-se, livra disso que está tirando a sua paz. Livra-se dessa mulher. Termina com esse homem. Por quê que acontece tanto divórcio? Eu não quero aflição na minha vida. Eu quero me livrar. Livre-se desse emprego. Livre-se dessa pessoa. Livre-se daquilo que está te causando problema. E é isso que Jesus promete? É isso que Jesus está prometendo? Será que nesse contexto aqui, Jesus está falando, eu vou livrar vocês, eu vou adiante de vocês e vou preparando todo o caminho e vai dar tudo certo? É isso que Jesus prometeu? De forma nenhuma. Por isso que nós temos que viver uma realidade. A nossa vida é luta constante. Temores, Paulo fala. Acontece. Caímos, levantamos, sobe e desce. Então, o que Jesus promete não é nos livrar dessas coisas, mas nos dar paz em meio a essas coisas. Na realidade, o que nós fazemos? Nós começamos com uma mão, nós começamos a nos livrar das coisas que nos tiram a paz e coisas que você às vezes se meteu. Me livra desse agiota, não é isso? Me livra dessa dívida, me livra disso, me livra daquilo. E com a outra você começa a puxar as coisas que te dão paz. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso ganhar na loteria, eu preciso de emprego, eu preciso de um médico bom, eu preciso de saúde. E na outra você está empurrando. Eu não quero essa doença, eu não quero isso. E o tempo todo a gente fica assim. E às vezes você está puxando o problema e espantando solução. E quando você menos percebe, é essa luta sua que está te tirando a paz. Porque você não confia inteiramente no nosso Senhor Jesus Cristo. Você confia em si mesmo. Isso não é ausência de responsabilidade, mas é encarar a realidade. Isso é escravidão, não é ganhar a paz. Nós nos enganamos quando nós queremos construir um mundo irreal de paz. Quando você pega a sua mãozinha e vai empurrando para lá as coisas que te tiram a paz. E vai puxando, né? Vira aquele mundinho seu ali, isso que me dá paz. E aí? Esse mundo é enganador, do que a Bíblia diz. Nós construímos o nosso mundo de paz. É uma paz falsa, uma paz superficial. É uma paz que tenta evitar o inevitável. O que nós aprendemos essa noite? Em João capítulo 16. O que Jesus disse para nós? No mundo certamente vocês terão aflição. Então, em meio a essas aflições, nós temos Jesus Cristo. E a grande questão disso, olha o diferencial. Você tem uma criança te incomodando. Você quer paz. Qual é o correto? Você ver o que está acontecendo com essa criança? A criança está lá, está fazendo arte, ou está gritando, ou se livrar da criança?
É o que nós fazemos muitas vezes. Não, eu quero me livrar dessa criança. Vou mandar lá para minha mãe você, porque você não me deixa em paz. É isso que acontece nos divórcios. Ao invés de encarar o casamento, ao invés das pessoas encararem a realidade, elas vão e falam, não, não deu certo, incompatibilidade. Separa e não encara. Às vezes de encarar a realidade do emprego, sai do emprego e procura um e procura outro. E está sempre lá com a mão empurrando e tentando. E são pessoas que não têm paz. A questão aqui, o ponto aqui que Jesus propõe, que Ele nos ensina, não é nós ficamos tentar evitar o inevitável, que são as aflições. Jesus disse, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Ponto. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz que Jesus dá, o mundo não dá. E Ele não disse assim, vocês venceram o mundo. Não. Quando nós vamos em 1 João, lá, capítulo 5, ele fala que o que vence o mundo? A nossa fé em Cristo Jesus. Jesus venceu o mundo. Nós olhamos para Ele, confiamos nele. Ele fala, ponha a sua fé em mim. Eu venci o mundo. Confia em mim. Para de querer controlar todas as coisas que você não consegue. Então, ele é um chamado à sensatez, é um chamado ao exercício da fé no Cristo que traz a paz. Essa paz, ela é libertadora. Ela nos liberta dessa ansiedade, que muitas vezes nos mata. Nós enfrentamos, crescemos e não fugimos. Às vezes, dentro de uma própria depressão, Deus pode ser glorificado. É Deus tratando você de uma forma para você, no momento que nada mais tem sabor, nada mais tem cor, não é uma tristeza, é um sentimento de que a vida não tem sentido. Você fala, o que eu estou fazendo? E de repente, quando não lhe resta mais nada, Deus passa a ser tudo. Então, e mesmo as dificuldades da vida, Deus pode usar aquilo para se achegar a Ele. Eu falo isso por experiência própria. Então, no matrimônio, nós enfrentamos. Nas finanças, o que nós fazemos? Nós enfrentamos. As circunstâncias da vida não vai nos desestabilizar. Por quê? O mundo não entende. Porque nós temos uma paz exterior, uma paz que vem do alto e se converte numa paz interior. A segurança de que em meio a tudo isso, Deus está conosco. O Espírito Santo habita em nós. Esse é o cristianismo, é a Trindade, é Cristo Jesus. O Espírito nos assistindo como nós já aprendemos. Não estamos órfãos, não estamos sozinhos. É natural a gente pedir para não sofrer. É mais natural. Do cristianismo é a gente pedir, Senhor, eu não quero sofrer. Não tem nada errado nisso. Mas olha a oração dessa pessoa, eu anotei parte dessa oração, ela diz assim, a Ti, ó Deus, nos dirigimos em busca de paz, mas conceda-nos também a bendita segurança de que nada nos tirará esta paz. Nem eu mesmo, nem meus anseios, nem meu coração, nem minha paixão desordenada. É tudo que te peço, que nada me tire a paz. Então, às vezes, você está ali pedindo para Deus te livrar. Lembra de Jesus no barco com os discípulos? Antes dele dizer para a tempestade acalmar, o que ele diz? Ele tratou o coração dos discípulos primeiro. Não temas, sou eu. Sou eu. Então, é uma perspectiva realista, nos dá esperança, não temos medo de encarar, nós temos que pedir ajuda em meio ao conflito. Agora, é Jesus quem acalma o mar. E não é ausência de responsabilidade. Os discípulos estavam tentando, de toda forma, fazer o que estava no alcance deles. E nós tentamos. Mas Jesus Cristo vem
e ensina a ter paz em meio à turbulência. Ele está no controle de tudo e nos chama a confiar. E nós temos que saber que se Deus é bom, o que Ele tem para nós é bom. Quando vai com uma injeção para uma criança, para ela não é bom. Mas para o adulto, sabe que aquilo vai ser bom. E termino dizendo, você orou. Ótimo. Deus te salvou da aflição? Você orou e Deus te salvou da aflição. Amém. Ótimo. Você orou e Deus te deu paz em meio à aflição? Amém também. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não prometeu que vai nos tirar das aflições, mas ele disse que nós teríamos paz em meio às aflições. Vencemos os nossos conflitos, eu anotei aqui, quando aprendemos a confiar plenamente em quem? Jesus Cristo, que venceu o mundo. Termino citando as palavras do próprio Mestre. Estas coisas vos tenho dito. Que coisa? O que ele disse para os discípulos? Vocês vão passar uma aflição tão grande que vocês vão me abandonar. É isso que ele tinha dito para os discípulos. Estas coisas vos tenho dito para quê? Para que tenhais paz em mim, em mim, em mim. Jesus Cristo falou, eu não estou dando uma visão do futuro para vocês se precaverem, para vocês poderem guardar as... Não está falando nada disso, uma provisão. Ele está falando, vocês vão passar por lutas. E eu já vou dar a chave, a questão, o ponto-chave nessas lutas. Como que você vence? Tendo paz em mim. No mundo passais por aflições. Vai passar. Mas ele nos anima. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olhe para mim. E às vezes, talvez um ateu, alguém que não seja cristão, pode falar, é brincadeira, né? Como que alguém que foi morto, foi cuspido, foi lançado na cruz, como que alguém que você, talvez se tivesse lá os discípulos olhando para aquela cruz, olhando para Jesus, pudesse dizer, ele venceu o mundo. E nós sabemos que ele venceu sim. Ele é vencedor. E nós somos mais que vencedores nele, não em nós mesmos. Essa é a palavra que eu queria trazer essa noite para meus irmãos e quero terminar com uma oração. Pai, obrigado. Obrigado por mais essa palavra. Nos ajude a viver no mundo real. Ó Deus, não indiferente, mas encararmos a realidade da nossa vida e termos paz em meio às aflições. Ó Deus, há pessoas que têm uma vida inteira de aflições. Uma vida inteira. E o que nos resta, Pai, é buscar essa paz. Já usufruir da sua presença em vida, Senhor. A usufruir dessa paz que o Senhor nos dá. Ó Deus, nos ajude a não viver uma vida tentando criar o nosso mundinho, o nosso mundo protegido de coisas que nos tiram a paz. Mas, Deus, viver uma vida consciente, responsável. E as coisas que acontecerem, os conflitos que vierem, nós possamos ter paz. Obrigado por cada vida que está assistindo e que vai assistir essa pequena meditação. Eu te agradeço em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês, né? Acabei de ver a tia da minha esposa ali, a Tico, dando um alô, né? Meu amigo Donizete também chegou assistindo. Louva a Deus pela vida de cada um e, como eu disse no início, terça-feira nós tiramos para orar, né? Você que é da igreja e está acostumada, se você viu nessa live pessoas ali, lembre de orar por elas que estão assistindo, né? Como a semana passada nós oramos pelo Sandro, pela filha dele. Ore por essas pessoas que assistem e que vão assistir e orem um pelos outros. Sem mim, nada podeis fazer. Quem disse isso? Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus e abraço a todos vocês aí.